Então tá, boa noite, pessoal. Hoje é dia 19 de setembro de 23, tá? Hoje teremos uma aula remota, né? Uma aula remota em função das chuvas. Lembrando, tá, pessoal, que nós já temos a nossa data da prova marcada. Então, hoje teremos aula remota. Semana que vem é feriado. Dia 27 é aula. Dia 4 é aula. E dia 11 de outubro é a nossa primeira prova de economia. Ok? Podem anotar aí, podem registrar, né? 11 de outubro é a nossa primeira prova de economia. Ok? Então, já que a aula está sendo gravada e eu já estou apresentando para vocês o esquema aqui que eu usei na aula passada, né? O que eu tenho, né? Eu tenho, então, a questão que eu estou estudando aqui, chamado efeito, aqui, ó, efeito multiplicador da moeda bancária. Eu crio aqui. Efeito multiplicador, efeito multiplicador da moeda bancária. Lembrando, o que é a moeda bancária? É a moeda que entra no sistema financeiro. A gente tem duas formas de moeda na economia. A gente tem a forma da moeda papel, que vai virar a moeda digital, né? Vai deixar de existir e vai ser a moeda digital. E a moeda que está na conta corrente. Hoje mesmo eu estava escutando uma rádio, um jornalista comentando que o Pix é moeda. Eu estava escutando a rádio Guaíba de manhã, e um jornalista, não, o Pix é uma nova forma de moeda. Não, né? Como eu falei para vocês, Pix não é moeda. Pix é uma forma de pagamento, assim como cartão de crédito, assim como cheque, assim como talão de cheque, né? Assim como cartão de débito, né? E outros, né? Vale refeição, isso aí são formas de pagamento, tá? Utiliza a moeda, utiliza essas formas de pagamento para pagar determinadas contas. Moeda é aquilo que tu tem no bolso, através de cédulas, de moedinhas, e moeda é aquilo que tu tem na conta corrente. No futuro, breve, moeda vai ser aquilo que tu tem na conta corrente, mais a moeda digital, que é o saldo que tu vai ter em moeda digital. Então, tu vai ter dois saldos. Vai ter o saldo da moeda em conta corrente e o saldo da tua moeda digital. Ok? Que essa seria como moeda digital, seria aquela moeda que tu tem no bolso. Tá claro? Bom, se está claro, espero que esteja claro. Alguém pode ser intermediar para mim aqui, para me ajudar, senão vou ficar aqui, vai ficar um monólogo e o professor ficando falando sozinho. Tá claro. Professor, eu tenho uma dúvida, tá? Eu tinha marcado aqui que a prova seria dia 4. Ela foi adiada por conta dessa aula online? Não foi adiado porque dia 4 é o dia do jogo do Fluminense. Né? O Fluminense vai vir aqui em Porto Alegre, vai jogar com o time. E em função da importância do jogo, né? E provavelmente do trânsito que vai ter, talvez nesse dia nós vamos ter aula online. Tá? Talvez nesse dia, ou vamos ter aula normal de revisão, presencial, ou aula online se o trânsito estiver muito ruim. Então, como nós não vamos... Como seria muito complicado esse dia em função do trânsito, os alunos chegariam atrasados, alguns estariam já na prova, outros estariam entrando na prova, tá? Optei por transferir a prova para mais uma semana. Tá certo, muito obrigada. Então, já temos a resposta aí, né?
teremos aí um jogo importante aí, do treinador da seleção brasileira, então, aqui em Porto Alegre. Então, em função disso, houve uma transferência da data. Bom, então vamos lá. Ok, voltando aqui para a questão. Nós temos, então, a moeda. O problema é que essa moeda não pode se multiplicar, essa moeda não pode se expandir demasiadamente. Por que ela não pode se expandir demasiadamente? Porque se a moeda se expande demasiadamente, ela gera inflação. Se eu começo a produzir moeda, multiplicar moeda, ela gera inflação. Tá? Então, o papel do governo, o papel do Banco Central, o papel da autoridade monetária é controlar essa expansão de moeda. Lembrando sempre, por que essa expansão ocorre? Porque existe um chamado esquema que o professor está apresentando aqui. Né? A gente deposita o nosso real, por exemplo, agora, hoje é dia 13, né? Semana passada, o Ergs me pagou lá, botou lá o meu salário na minha conta corrente no Banrisul. Tá? Esse dinheiro vai estar registrado contabilmente, vai estar o número ali contábil. O professor, sei lá, recebeu 5, 6, 7 mil reais, está ali o salário do professor. Porém, o banco não vai ficar parado com esse dinheiro. Como eu falei para vocês, o banco ganha movimentando esse dinheiro, emprestando esse dinheiro. Então o banco vai lá, pega, vamos supor que uma pessoa ganhe 10 mil. Uma parte desse dinheiro, o banco empresta 8 mil. E o resto deixa para operações do dia a dia, para operações de fluxo de caixa, operações de liquidez, operações que ele precise eventualmente de dinheiro, né, para disponibilizar para os seus correntistas, né, os seus clientes. Bom, esse dinheiro vai para o mercado, esse dinheiro é transacionado, esse dinheiro as pessoas pagam dívidas, as pessoas compram coisas, as pessoas pagam funcionários, as empresas pagam matérias-primas, e por aí vai, né? Esse dinheiro é movimentado no mercado. E uma parte dele volta para o sistema financeiro, volta para outras contas correntes, a conta do João, a conta do José, a conta de uma empresa A, da empresa B, assim por diante. E, novamente, esse ciclo se repete. Né? O dinheiro entra, uma boa parte dele vai ser emprestado pelo banco, né? Uma outra parte fica sob a forma de encaixe técnico, mas boa parte dele é emprestado pelo banco. O dinheiro vai para o mercado, né? As pessoas transacionam e assim sucessivamente, ó, conforme eu mostro aqui. Ó, vamos supor, um depósito inicial de 50 mil. Tá? Vou ver aqui. Fazer uma copy e cola. Só um pouquinho. Ó, vamos lá. Aqui, vou dar um exemplo bem simplesinho, tá? Eu depositei 50 mil, tá? Ou lá uma empresa depositou 50 mil, lá na conta corrente dela, do Itaú, da Caixa, do Banco do Brasil, do Santander, do Banrisul, assim por diante, ok? Bom, o que vai acontecer? O banco vai querer emprestar o máximo possível. Vamos supor que o banco empreste 80% ou 90% desse dinheiro. Aqui não está 50 mil, todo mundo enxerga 50 mil aqui ou não? Sim. Tá, eu até vou diminuir o número de casas para ficar mais claro. Ó, 50 mil. O banco, então, vai dizer o seguinte: pô, vou pegar esse dinheiro, vai estar registrado lá na conta da empresa que ela tem lá 50 mil de saldo, tá? Porém, o banco vai realizar operações de empréstimo
para ganhar dinheiro. Você lembra que eu falei que o banco ganha através do lucro bancário, o spread, é a diferença que o banco paga a gente na poupança, no CDB, no renda fixa, e o juro que ele cobra para empréstimo, para o cheque especial, para o empréstimo consignado. Tá? É aí que o banco tira dinheiro, é aí o lucro bancário. Bom, então vamos supor que o banco empreste 50%, o banco empreste 90%. Então, eu vou pegar esses 50 mil e multiplicar, deixa eu só pegar meu óculos, só um pouquinho, pegar meu óculos para enxergar. Ok. O banco vai emprestar 90%. Então, aqui eu vou multiplicar por 0,9. Ou seja, dos 50 mil, o banco vai emprestar 45 mil. Quanto que vai ficar disponível sob a forma de encaixe técnico, sob a forma de reserva técnica? 50 mil menos 45 mil. Tá bem ou não até aqui? Estou indo bem devagar, pessoal. Tudo tranquilo. Sim. Tá. Só que isso aqui não é 20%, né? Isso aqui é 10%. Tá? Por quê? 5 mil de 50 mil é 10%. Então, na primeira etapa, o banco, alguém depositou 50 mil nessa conta, o banco guardou 5 mil, 10% na forma de encaixe técnico, né? Opa, uma forma de encaixe técnico. Vou chamar isso de reserva, vou chamar isso de reserva técnica ou recurso para o fluxo de caixa ou para o capital de giro do banco. Tá? Isso é um linguajar da administração, tá, pessoal? Recurso para o capital de giro do banco. À medida que vocês forem estudando mais a administração, vocês vão entender melhor o significado disso aqui. Então, é recurso para o capital de giro do banco. Vou quebrar aqui o texto automaticamente para entrar. Então, depositou 50%, 5% ele ficou retido para o capital de giro dele, ele vai ter dinheiro disponível para 45 mil. Esses 45 mil vão para o mercado. Tá? Ok? Esses 45 mil vão para o mercado. Esses 45 mil vão para o mercado. Tudo bem. No mercado, como eu falei para vocês, né, vou repetir aqui, até para ficar mais claro para vocês. Tá? Dinheiro que vai para as transações no mercado de bens e serviços. O que é isso? Vai para a empresa pagar o salário do funcionário, vai para o Ricardo no supermercado, vai para a Melissa passear no shopping com o namorado, vai para a Agatha comprar e, sei lá, fazer um corte de cabelo no salão de beleza, e por aí vai. Um monte de coisa. E o dinheiro movimenta no mercado. Ok? Vamos supor, então vou repetir. Quanto é que foi para o mercado? Foi 45 mil. Porque 5 mil ficou retido sob a forma de encaixe técnico. Bom, só que nem todo esse dinheiro volta para o sistema financeiro, para os bancos. Uma parte deles é retido, fica no mercado sob a forma de papel moeda. No futuro ficará no mercado sob a forma de moeda digital. Tá? Então vamos supor que desses 45 mil, 20% fiquem, 20% fica retido sob a forma de papel moeda. Se fica no meu bolso, na forma de papel moeda, na forma de moedinha, esse dinheiro não vai para o sistema financeiro. E se ele não vai para o sistema financeiro, o banco não tem como emprestar e não tem como gerar o efeito multiplicador da moeda. Tudo bem? Estão entendendo?
Tô Bem entendendo. devagar. Professor, Então, digamos que a gente tenha só a moeda digital. Aí, nesse caso, a moeda digital, como ela fica registrada, ela está no sistema bancário, né? não, aí é que tá. Isso aqui tá. Porque, qual é a diferença? Eu ainda tenho que ver direitinho como é que vai ser isso. A moeda digital é uma moeda que vai. É tipo o seguinte: ó, tu vai ter uma moeda no teu. Tô mostrando aqui o celular para vocês, não tô? Estão enxergando? Sim, senhor. A moeda vai estar aqui. Onde é que estava a moeda antes? Não estava no meu bolso? Não estava na minha carteira? Sim. Esse dinheiro estava no banco? Não, Não. né? Agora ele vai estar no celular. Ele vai estar no banco? Será? Mas Não senhor, tipo assim, necessariamente. o Não aplicativo do. necessariamente. Ele pode estar no banco. Quando eu faço um Pix, tá? Eu vou abrir aqui o meu Pix, tá? Olha aqui, eu estou abrindo meu Pix aqui. Eu não tenho todo. Você tem dinheiro, você, ó. O que é aqui, ó? Estou abrindo meu Pix. Onde é que está o Pix aqui? Tá aqui, ó. Pix Banrisul. Estão enxergando? Abri aqui o Pix Banrisul. Ô, professor, só Ó. uma dúvida aqui. Então, o dinheiro que fica para o banco fazer o efeito multiplicador da moeda é o dinheiro que tu guarda no banco, aquele que tu não deixa disponível para te Dinheiro usar. que tu tem na conta corrente. Ah, exatamente. Tá, Ó, entendi. olha aqui, ó, eu abri o Pix, não tá? Vocês estão enxergando o Pix aqui? Não. Eu vou te falar bem a Estão verdade, enxergando meu eu não Pix tô aqui? vendo tua câmera. A tua câmera sumiu da tela aqui. Opa, eu estou enxergando minha câmera. Eu estou enxergando minha câmera normalmente. Ninguém está me enxergando? Estou enxergando sim. O pessoal tem que entrar ali no nome do professor e selecionar para ele ficar aparecendo o tempo inteiro. Onde é que aparece a lista? Ah, tá. Tu bota fixa o professor, tá? Ó, tá aqui com o Pix aqui. Esse dinheiro, para chegar aqui, eu não tenho que jogar ele na minha conta corrente? Sim. Aí eu vou tirar da minha conta corrente e vou fazer um pagamento, não é isso? Sim. Então, o Pix é uma forma de pagamento. O Pix não é. Claro que dá para enxergar, Bernardo. É só tu fixar o professor que dá para enxergar o professor. Eu estou enxergando, eu fixei o professor. Tem que abrir a lista de dados e fixar ele na tela. Tem que clicar Tem no que fixar o professor. Tá? Então tá aqui, ó. Eu tô aqui com o Pix. O Pix é uma forma de, como eu falei para vocês, apertar, voltar novamente para sair. Eu apertei, agora eu vou sair. Estou saindo do Pix aqui. Ok? Então, o dinheiro que está sob a forma de papel moeda, esse aí não entra no sistema financeiro. Esse não gera efeito multiplicador. Agora, quando o dinheiro entra no sistema financeiro, quando o dinheiro vai para o banco, ele gera um efeito multiplicador. Então, aqui voltando para a nossa tabela. O banco emprestou 45 mil. Esse dinheiro começou a mexer no mercado. Pessoas começaram a transacionar, comprar coisas, vender coisas, ofertar serviço, pagar funcionários, pagar matéria, um monte de coisa. Vamos supor que desse montante de 45 mil, 20% não volta para o banco, não volta para a conta corrente. Ele fica retido sob a forma de papel moeda. Então, vou botar aqui, ó. Desses 45 mil, tá? 20%, 0,2%, vai ficar retido sob a forma de moeda. 9 mil. Opa, qual é o saldo que retorna ao sistema financeiro? Vai ser o 45 mil menos o 9 mil. Opa, apareceu aqui na segunda etapa o 46 mil. Ele não retornou para o sistema financeiro? E aí, o que vai acontecer? Pode ter caído no Itaú, pode ter caído no Santander, pode ter caído no Banco do Brasil, no Bradesco. Vai acontecer a mesma coisa. Tá? O banco não vai ficar com esse dinheiro parado, o banco vai emprestar, porque ele ganha dinheiro, ele tem lucro bancário
emprestando dinheiro, ganhando na diferença entre o que ele paga para aqueles que depositam em poupança, CDB, fundo de renda fixa, e o que ele ganha emprestando para cheque especial, empréstimo sob consignação, empresas que pedem empréstimos, por aí vai. Então, novamente, vamos fazer a segunda etapa de novo. Ó. 36 mil entrou no sistema financeiro. Tá? 7.200, 10%, 20%, aqui é 10%, aqui é 10%, né? Então, ó, aqui é 10%. Tá? Então, aqui, ó, 90% ele vai emprestar. Então, é 36 mil vezes 0,9. Ou seja, ele vai ficar sob a forma de encaixe técnico, sob a forma de reserva, capital de giro dele, com 3.600. Como é que foi esse 3.600? É a diferença entre 36 mil menos 32.400. Opa, então, entrou nessa segunda etapa 36 mil, ele emprestou 90%, 90% de 36 mil é 32.400, sobrou 10% para ficar como capital de giro, como garantia de liquidez. 36 mil menos 32.400 ficou 3.600. Opa, esses 32.400 vão para o mercado financeiro. E aí, novamente, começa a comprar, vender, né? Esse dinheiro entra, uma parte vai ficar retido sob a forma de papel moeda, 20%. Então, 32.400 vezes 0,2, 20%. E o restante, o que acontece com o restante? O restante volta novamente para uma nova etapa do sistema financeiro. Ó, terceira etapa. E assim sucessivamente. Novamente, eu vou ter aqui, ó, 90% que vai ser emprestado, a diferença entre 25.920 e 23.328 vai ser o dinheiro que vai ficar sob a forma de encaixe técnico, vai ficar retido. Tá? Esse aqui, né, esse dinheiro aqui, ó, vai para o mercado, 20% desse dinheiro aqui, ó, fica retido sob a forma de papel moeda e a diferença, esse menos esse menos esse, volta para o sistema financeiro. E assim sucessivamente. Então agora eu posso fazer um copia e cola e copiar para as N etapas possíveis. Então, um monte aqui. Okay? Tem um monte de etapa, eu vou fazer um copia e cola. Opa. Aqui vou diminuir o número de casas para ficar mais claro. O professor, só mais uma dúvida. Fala, Antes dos bancos não existia daí o efeito multiplicador da moeda. Não, antes dos bancos existir, as coisas eram mais simples, a economia não era tão complexa. Bancos existem há muito tempo, né? Há mais de 400, 500 anos. Só no Brasil, né? O Banco do Brasil, por exemplo, foi criado em 1808, com a chegada do Dom João VI. O Banco do Brasil já tem mais de 200 anos. Né? Então, os bancos existem há muito tempo. Né? Então, esse efeito multiplicador é justamente da própria lógica de operação do banco. Mas aí eu faço uma pergunta. Esse efeito multiplicador, ele é crescente ou decrescente? Ele vai diminuindo em cada etapa ou ele vai aumentando em cada etapa? Ele vai diminuindo, mas ele nunca chega a zero, né?
Exatamente, aquilo que eu falei para vocês. Por que ele não chega a zero? Porque sempre é o conceito de derivada, o conceito de limite, né? Que provavelmente o professor Marcos Campos pode explicar para vocês, né? Ou seja, vai chegar muito próximo de zero, mas não vai chegar a zero. Ah, professor, mas aqui está tudo zero. Claro, porque eu não botei muita, né? Se eu botar muita casa aqui, ó, se eu aumentar o número de casas, ó, vai aparecer, ó. Não apareceu o númerozinho? Entenderam? E por aí vai, tá? E assim vai indo, pessoal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um efeito multiplicador. Só que, como eu falei para vocês, tem um problema do efeito multiplicador da moeda bancária. Se a coisa começar a multiplicar muito rápido, a moeda é um meio de troca, né? Se a moeda começar a se multiplicar muito rápido, isso vai gerar inflação. Vai ter muita moeda para pouca mercadoria, para poucas transações. Então, o que o governo faz? O governo segura um pouco essa expansão da moeda, essa multiplicação da moeda. Né? Então, como é que ele pode segurar essa expansão da moeda, essa multiplicação da moeda? Ele pode fazer isso através dos instrumentos de política monetária. E que instrumentos são esses? São esses 4. A aula hoje vai ser mais curta, um pouco mais pesada, eu sei, mas vai ser mais curta, tá? A gente vai ver esses 4 instrumentos e a gente encerra a matéria hoje, tá? Encerra a parte de política monetária. Então, o que são esses instrumentos de controle da oferta da moeda? A política de recolhimento compulsório, a política de redesconto, a política de open market, a política de mercado aberto e, por último, a política de seleção de crédito. Então, vamos lá. Então, o primeiro instrumento que o governo pode usar para controlar a oferta de moeda, controlar a expansão dessa moeda, é o recolhimento compulsório. O que é esse recolhimento compulsório? Tá? É o seguinte, ó, observem aqui, estou com outro exercício, só que eu estou com uma coluna a mais agora. A coluna do recolhimento compulsório. O que é isso? O governo diz o seguinte, puxa, a moeda está se multiplicando demais, tem muita moeda na economia. Né? E a economia não está crescendo. Cresce o volume de moeda, mas não cresce a economia. Não, né? As empresas não estão contratando mais, as pessoas não estão comprando mais, a economia está em um período de estagnação, recessão. O que fazer? Né? Aí o governo diz o seguinte, olha, eu tenho que controlar a expansão da oferta de moeda. Eu não posso deixar que essa moeda cresça, se expanda muito rapidamente. E aí, o que o Banco Central faz? Ele adota a política de recolhimento compulsório. Que política é essa? Como é que é feita essa política? É o seguinte, todo o dinheiro que entra na conta do banco, né, na conta do Bradesco, na conta lá de um cliente do Bradesco, de um cliente do Santander, do cliente do Banco do Brasil, do cliente da Caixa, o Banco Central não vai tirar esse dinheiro. Tá? O Banco Central não vai tirar dinheiro do cliente, nem vai tirar o dinheiro da conta, mas ele vai dizer o seguinte, olha, banco, tu não pode emprestar todo o dinheiro que tu tem, ou tu não pode emprestar 90% do que o teu cliente depositou aí na conta corrente. Se ele tem 50 mil, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos estabelecer um recolhimento compulsório. Nós vamos recolher de forma obrigatória um percentual, para que tu tenha disponível menos dinheiro para emprestar. E quanto menos dinheiro eu tiver para emprestar, menor será o efeito multiplicador da moeda bancária. Conseguem entender isso? Sim ou não? Eu estou entendendo. Tá entendendo? Então vamos pegar um exemplo. Tá? Novamente, estou pegando o mesmo exemplo da anterior. Tá? A empresa lá depositou 50 mil. Antes, o que o banco fazia? 90% 45 mil ele emprestava, e 5 mil ele ficava sob a forma de encaixe técnico.
Agora, a autoridade monetária, o Banco Central, que é o banco normativo, que é o banco de regras, que é o banco que estabelece normas, vai dizer o seguinte: não. 30%, vamos botar assim, vai ficar sob a forma de recolhimento compulsório. Ó, 30%, vou botar aqui, 0,3. Ou seja, desses 50 mil, 15 mil, o banco não vai poder emprestar. O banco não vai poder mexer. Ou seja, entrou 50 mil na conta de um cliente, o banco emprestaria 90% desse dinheiro. O Banco Central diz: não pode, não pode. 30% vai ficar retido, sob a forma de recolhimento compulsório. Ou seja, quanto é que sobra para o banco agora? 35 mil, que é 50 mil menos 15. Agora sim, agora o banco pode manusear. Desses 35 mil, ele não pode emprestar tudo, porque ele precisa de capital de giro, ele precisa ter liquidez para realizar suas operações diárias. Novamente, ele vai ficar 10% sob a forma de encaixe técnico. Quanto é que é 10% de 35 mil? Vou botar o óculos aqui. É 3.500, concordam? Então, quanto sobrou agora disponível para o banco prestar? Daquele 50 mil inicial que foi depositado, apenas 35 mil menos 13.500, que vai ser o saldo disponível para empréstimo, né? Vai ser 31.500. Estão entendendo ou não? Estamos. Sim. Bom, e aí? Aí depois tudo se repete, né? Esse dinheiro vai para o mercado, tá? Esse dinheiro vai para o mercado. Aqui, mas Boa noite, professor. Qual foi o valor do empréstimo? Sim. Bom, já vou explicar. Só um pouquinho. Ok. Só um pouquinho. Vamos de novo. O banco recebeu lá de uma conta qualquer 50 mil reais, tá? O Banco Central, Banco Bradesco, Itaú, tá? O Bradesco recebeu 50 mil lá na conta de um cliente. Normalmente o que ele faz, ele pega uma maior parte desse dinheiro e empresta. Puxa, só que o Banco Central determinou uma portaria, uma norma, uma lei, uma regra, e disse o seguinte: opa, não. Os bancos não podem emprestar todo o dinheiro que recebem, que entra no banco. 30% vai ficar sob a forma de recolhimento compulsório. Então, o que eu faço aqui? Eu criei essa coluna C aqui. 30% de 50 mil é 15 mil. Como é que eu calculei isso? Eu peguei 50 mil e multipliquei por 0,3. Opa, o banco agora não tem mais 50 mil, tem 35 mil. Bom, 35 mil ele tem para emprestar. 10% disso, o que ele vai fazer? Ele vai deixar sob a forma de encaixe técnico. Para quê? Para que ele tenha liquidez, para que ele tenha capital de giro, para que ele possa, eventualmente, saldar os seus compromissos, né? Ele precisa de algum dinheiro, não pode emprestar tudo. Puxa, então, efetivamente, quanto é que ele vai ter disponível para empréstimo? 35 mil menos 13.500, que é 31.500. Então, dinheiro que, dos 50 mil inicial, o que ele tem realmente disponível na primeira etapa para emprestar é 31.500. Está respondido? Sim ou não? Ela disse que entendeu agora ali no chat. Aí vocês estão entendendo. Se não estão entendendo, não adianta, pessoal. Tem que ser sincero com o professor. Não é fácil a matéria, é uma matéria complicada, é uma matéria chata, é uma matéria pesada, né? Mas
Só vai ter sentido se vocês entenderem. Eu entendi. Eu entendi, professor. Tá. E depois se repete tudo de novo. 10%, acho que era 20%. O que a gente tinha feito no exercício anterior? 10% ou 20%? Fez de 10%. Retido no mercado? Não, Ou era retido no 20%? banco. Mas no banco, no mercado era 20%. Deu 5 mil. De 50 mil deu 5 mil. Ah, então era 10%. Não. Um pouquinho. Onde é que está aqui? Deixa eu achar aqui. Não é esse. Aqui. Achei. Então tá. Vamos lá. Então, ficou retido sob a forma de encaixe técnico 10%, foi para empréstimo 31.500. Aí foi para economia, né? As pessoas vão lá, compram coisas, vendem coisas, uma parte fica na forma de moeda, essa parte fica na forma de papel moeda, na forma de cédula, na forma de moedinha, fica lá na conta do bar, fica lá no caixa do bar, fica na carteira do professor, fica ali no caixa da empresa, tá? Isso aí não volta para o sistema financeiro, não se multiplica. Vamos supor, acho que era 20%, tá? 20% desse 31.500 ficou na forma de papel moeda, ficou lá na caixa do barzinho que a gente compra coisa, do mercadinho, não tem um caixa o mercadinho? Esse dinheiro não tem ali um monte de dinheirinho no caixa que fica? Esse dinheiro fica Sim. sob a forma de papel moeda, ele não volta para o sistema financeiro. Então vamos dizer que 20% não volta para o sistema financeiro. Fica na. Ah, mas e se a gente deposita? Bom, aí volta, né? 80% volta. Mas o mercadinho não precisa de dinheiro no caixa para pagar, para dar troco para ti? Sim, entendi. Não é todo dinheiro. Eles formam, de repente, os bolinhos, né? Botam lá um atilho, né? E guardam no cofre, né? Vocês já viram isso, não viram? Sim, é muito comum. Bom, esse dinheiro vai para o banco. Mas os outros não, 20% ficam ali, porque vai ter gente precisando de troco, eles vão ter que pagar lá o fornecedor, o fornecedor de galinha quer receber lá, do ovo de galinha vai querer receber em dinheiro, entenderam? O outro lá que vende alface diz, eu prefiro receber em dinheiro, eu não tenho conta corrente, entenderam? Ai, professor, agora deu um boom aqui na minha mente. Clareou? Clareou muito, porque daí o que acontece? Vai emprestar esses 31.500, daí eles vão vender, vão conseguir mais dinheiro, daí vão pegar 80% daquele dinheiro que eles venderam mais ainda e vão levar para o banco, aí vão ficar com 20%, aquele 20% vai dar para outra pessoa, e aí outra pessoa vai ganhar dinheiro, e aí, entendi. É uma bola de neve, vai gerando, é por isso que se chama efeito multiplicador, por isso que o professor comparou lá com a multiplicação dos pães, a multiplicação lá sei lá, não sei se tem a multiplicação dos peixes, mas a multiplicação dos pães, do vinho, assim por diante, ok? Então, a ideia é essa, tu tem um efeito multiplicador. Ó. Então, olha aqui, ó, o banco emprestou 31.500, uma parte ficou no mercado, sob a forma de papel moeda, e o restante retorna. 31.500 menos 6.300 vai dar 25.200. 25.200 está aqui, ó. Vou diminuir só o número de casas para ficar mais claro para vocês. E aí agora acontece tudo de novo, ó. 30% o Banco Central recolhe, vai ficar disponível para o banco emprestar 17.640. Desses 17.640, uma parte ele vai deixar sob a forma de encaixe técnico,
sob forma de reserva, sob forma para garantir capital de giro, liquidez, assim por diante. E aí volta para o restante, ele tem disponível para emprestar, que é 17 menos 1.764. Opa, o que ele tem para emprestar foi 15.776. Esse dinheiro vai para o mercado. Desse dinheiro que vai para o mercado, 20% não volta para o sistema financeiro. Tá? Não volta para o sistema financeiro. Fica sob a forma de papel moeda. Fica ali no dinheirinho, no caixa do supermercado, fica no bolso do Ricardo, assim por diante. Então, o que volta para o mercado financeiro é 15.876 menos 3.752. Vai dar 12.700 com 800. E aí começa tudo de novo. E assim vai, etapa após etapa. Agora, o que interessa é o seguinte: essa política de recolhimento compulsório que o governo faz, quanto mais alto for o recolhimento compulsório, maior ou menor o efeito multiplicador da moeda bancária? Menor. Oi? Menor. Todo mundo entende isso ou não? Menor, sim, porque daí vai ter menos dinheiro para emprestar. Exatamente. Quanto mais o governo aumenta, e o governo é a autoridade máxima, né? O governo do Banco Central, o governo da União, né, que controla isso, a autoridade máxima. Quanto mais o governo quer controlar a oferta de moeda, quer evitar a expansão de moeda, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de recolhimento compulsório. Quanto maior essa taxa de recolhimento compulsório, menor é o efeito multiplicador na moeda. E por que o governo faz isso? Para evitar que tenha muita moeda no mercado. Se tiver muita moeda no mercado, o que vai acontecer? Vai provavelmente ocorrer inflação, porque o crescimento da economia não acompanha o crescimento da oferta de moeda. Se o mundo fosse fácil, se as coisas fossem fáceis, bastaria emitir moeda, emitir papel, e as pessoas ficariam mais ricas, teriam mais dinheiro para comprar as coisas. Não é assim. Tá? Se a economia não cresce, se a produção não cresce, se o emprego não cresce, não adianta emitir moeda. Tá claro? Professor, só uma pergunta. Esse processo todo que tu está mostrando é só referente ao controle monetário, né? Não ao retorno para os bancos. Não, é o retorno dos bancos. O banco ganha da seguinte forma. O banco ganha o seguinte. Como é que ganha uma empresa? Tá? Vamos imaginar o comércio. Tá? Vamos supor que eu seja dono de um bar. Como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro com volume de vendas, não é? Quanto mais eu vendo no bar, cigarro, almoço, o que mais eu vendo? Cerveja, refrigerante, cachaça. Quanto mais eu vender, maior é o meu ganho, em tese. Concordam? Sim. E quanto maior for a minha margem de lucro, né? Quanto maior for a minha diferença entre o que eu pago na cerveja, vamos supor que o meu fornecedor me vende uma garrafa de cerveja por 5 e eu vendo por 10. A minha margem de lucro é 100%, concorda? Sim ou não? Sim. Lá o fornecedor da cerveja Skol, da cerveja da Antártica e de outras cervejas que vende para mim, vende por 5. Eu vendo por 10 para o cliente. Eu estou ganhando 5 por cada engradado, concorda? Engradado não, por cada garrafa. Concorda ou não? Sim. Então, Sim. o barzinho ganha de que forma? Pelo volume de vendas, pelo volume de cerveja que ele vende, de almoço que ele vende, de cigarro, de bala que ele vende, mas também pela margem de lucro que ele ganha. A diferença entre o que ele paga e o que ele cobra do cliente. Todo mundo concorda? Sim. Sim. O banco é a mesma coisa. Como é que o banco ganha? O banco ganha de duas formas. Primeiro, quanto maior for o volume de empréstimo, mais ele ganha. Porque mais dinheiro ele está emprestando. Concordam? Sim. E também, quanto maior for a diferença entre o que ele paga
para poupança, para o CDB, para o cliente que deposita lá na forma de quase moeda, né, nesses investimentos, e o que ele recebe dos clientes que usam o cheque especial, pedem empréstimo sob consignação, pedem empréstimo para financiar lá casa própria, para financiar uma empresa que pede um empréstimo para financiar o pagamento dos seus funcionários. Quanto maior essa diferença entre o dinheiro que ele recebe, o juro que ele recebe e o juro que ele paga, também maior é o ganho do banco. Concordam? Sim. E aí ele paga as pessoas que guardam o dinheiro lá, né, que investem em CDB e tal, com os juros das pessoas que ele emprestou o dinheiro. E quanto maior essa diferença, maior é o ganho dele. Concorda? Sim. Então, o banco é a mesma lógica do dono do bar. Ele vai ganhar de duas formas. Quanto maior é o volume de empréstimo e quanto maior é a diferença entre o que ele paga de juros e o que ele recebe de juros. Estão entendendo? Sim. Quem inventou isso é um gênio. O dinheiro. Tá? Então é isso. Então, repetindo, quanto maior a taxa de recolhimento compulsório, será que os bancos gostam que o Banco Central aumente a taxa de recolhimento compulsório? Odeio. Por quê? Porque tem menos dinheiro disponível para emprestar. Quanto menos dinheiro disponível para emprestar, menor é o lucro do banco. Mas também menor é o efeito multiplicador da moeda bancária. Menor é a expansão da moeda. E isso é importante para o Banco Central, porque ele faz isso para prejudicar o banco? Não. Ele faz isso para evitar a inflação. Entenderam? Sim. O objetivo não é prejudicar o banco. O objetivo é evitar a inflação. Mas, ao fazer isso, ele está dizendo o seguinte: ó, banco, tu não vai poder emprestar tanto dinheiro. O banco não podendo emprestar tanto dinheiro, em tese, ele vai ganhar menos. O lucro dele vai ser menor. Tá bem? Certo. Então, pode compensar o seguinte: eu não vou ter tanto dinheiro para emprestar. Como é que eu posso compensar isso? Aumentando a diferença entre o que eu pago de juros e o que eu recebo de juros. Aí eu compenso, eu diminuo o volume de empréstimo, mas eu ganho mais na diferença. Como se o bar vendesse pouco, mas para cada coisa que ele vende, ao invés de vender, ele paga 5 para cerveja, ao invés de vender R$10 a garrafa, ele vende R$20 a garrafa. Ele não está ganhando mais por cada garrafa vendida? Sim. Mas ele está perdendo porque ele tem menos volume de vendas. Ele tem menos clientes comprando naquele bar. Entenderam? É a lógica também das coisas gourmet, né? Que vende menos, mas acaba vendendo mais caro e aí... Geralmente, né, algumas pessoas estão dispostas a pagar, né, por exclusividade, por coisas assim que ficam mais, né, são, né, digamos assim, tem marca, tem grife, né, então a pessoa ela faz esse tipo de escolha. Não é um mercado, são mercados pequenos, né, a maioria das pessoas não gostam disso, né, não gostam de pagar caro por um produto que não vale tanto, né. E geralmente com produtos de grife, como tem uma margem de lucro muito grande, como são muito caros, aí, né, surge produtos piratas, produtos semelhantes assim por diante. Mas é a mesma lógica. Perfeito, raciocínio correto. Posso continuar? Sim. Tá, então vamos lá. Sim. O professor está indo bem devagar, com calma. E a gente já está chegando, já tem mais da metade da aula. Ou seja, a boa notícia é que falta pouco para terminar a aula. Bom, política de recolhimento compulsório já foi. Vamos para a política de redesconto. Essa política é bem... O que é a política de redesconto? Tá? A política de redesconto nada mais é do que a política de socorro
à liquidez dos bancos. Tá? Vamos lá. Socorro à liquidez dos bancos. Imaginem o seguinte, tá? Imaginem o seguinte. Se vocês são administradores do banco, o administrador do banco ganha bem. Não estou falando de gerente. Gerente é outra coisa. O gerente ele faz a gerência da agência, da caixa. Ok? O administrador do banco é que trabalha com as operações do banco. Né? O gerente fica no dia a dia do banco ali. O administrador vai ficar lá na sede do banco, né, vendo os balanços contábeis, vendo as operações diárias do banco, assim por diante. Eu vou perguntar para vocês, se vocês forem administrador do banco, vocês vão querer emprestar o máximo possível de dinheiro, concordam? Sim. Por quê? Porque quanto mais emprestar dinheiro, mais o banco tem mais ganha. retorno. Tem mais retorno no banco. Isso a gente já viu, né? Bom, mas tem um problema. Qual é o problema de eu emprestar todo o dinheiro, por exemplo, que entra no banco? Pode, porque tem que ter uma taxa para ficar no banco para poder suprir as necessidades. Não vai ter capital de giro? Assim como lá no supermercado tem que ficar um dinheirinho para capital de giro, para pagar um fornecedor que vai receber em moeda, em dinheiro, para pagar lá, para ter troco para o cliente, né, para ter uma ou outra despesa imprevista, tem que ter um dinheirinho lá no supermercado, no barzinho, no caixa, não pode ficar zerado o caixa, concorda? Sim. Sim. A mesma lógica é o banco. O banco não pode ficar zerado, ele deixa uma parte do dinheiro que entra sob a forma de capital de giro, ok? Bom, só que tem um detalhe. A lógica dos bancos é o seguinte, eu quero ganhar dinheiro. Então, eles deixam o menos possível de capital de giro, o menos possível de encaixe técnico. A gente colocou aqui em torno de 10%. Você lembra que a gente falou? Encaixe técnico de 10%. Ou seja, entrou 100 mil, 10 mil fica encaixe técnico e 90 mil vai para empréstimo. Tudo bem. Só que o Banco Central diz o seguinte, olha, tu administrador do Bradesco, tu administrador do Santander, tu administrador do Banco do Brasil, tu define o encaixe técnico, o percentual de encaixe técnico, o percentual de reserva de liquidez, o percentual de dinheiro para capital de giro, tu define. Se tu quer botar 10, se tu quer botar 15, se tu quer botar 20, ou se tu quer botar 5, ou se tu quer botar 1%, o problema é teu. Só que eu vou dizer o seguinte, tu pode vir precisar de dinheiro, tu pode ter problemas, vamos supor que eu bote 1%. É bom para o banco, não é? Vai ter mais dinheiro disponível para o banco, concorda? Sim. Sim. Mas é mais provável que o banco tenha problema de liquidez, problemas de falta de dinheiro, concordam? Sim. Sim. E aí fica o banco. O banco vai lá na porta do Banco Central. Estou com problemas de liquidez, eu preciso um socorro, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um auxílio. Aí o Banco Central diz o seguinte, não tem problema, eu vou fazer uma operação de redesconto. O que eu vou fazer? O que é essa operação de redesconto? É uma operação de empréstimo. Eu vou emprestar dinheiro para que tu tenha liquidez. E tu possa realizar tuas operações do dia a dia. Para que tu possa realizar tuas operações cotidianas. Só que eu vou te cobrar juros. Entenderam ou não? Sim. Sim. É bom o banco vai gostar disso. Eu odiar porque é a mesma coisa que eles fazem com as pessoas. Ele não exatamente, eles não vão querer pagar juros. Então, quanto maior for esse juro dessa operação de redesconto, dessa operação de socorro, dessa operação de auxílio, dessa operação de ajuda aos bancos que têm problemas de liquidez, maior ou menor será a taxa de encaixe técnico? Aí vai ser maior, né?
Por quê? Porque eles têm que guardar dinheiro para ter o capital de giro para não voltar de novo sem a liquidez. Para não precisar bater no Banco Central e de pedir novo. dinheiro. Para ter que pagar mais juros. Exatamente. Então, o banco lá, o Bradesco, o Itaú, o Santander vão estar no dilema. Eu quero uma taxa de reserva, de capital de giro baixa. Porém, se essa aí for muito baixa e eu tiver problema de liquidez, eu vou ter que bater lá no Banco Central. E o Banco Central vai dizer, não, tudo bem, eu te empresto, mas eu vou te cobrar juros. Vai pagar para ter liquidez. Será que é bom para o administrador do banco isso? Será que é bom para o banco? Não, né? Não. Então, se eu fizer a pergunta para vocês de novo, quanto maior for essa taxa de operações de redesconto, quanto maior for essa taxa de empréstimo para liquidez, maior ou menor o encaixe técnico, maior ou menor a taxa de reserva técnica do banco comercial, do banco do Bradesco? Maior, né? Maior, tem que ser maior, mas tu vai deixar guardar mais. Claro, tu vai deixar um percentual maior para não ter problemas de liquidez. Se tu não tem problema de liquidez, tu não vai pedir dinheiro emprestado para o Banco Central. Entenderam ou não? Sim. Bom, está respondido. Está resolvido o segundo problema aqui, então. A segunda questão. Se o Banco Central aumenta os juros dessa operação de redesconto, se o Banco Central aumenta o juro dessa operação de socorro, dessa operação de auxílio, dessa operação de ajuda para eventuais problemas de liquidez dos bancos comerciais, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil, mas os bancos comerciais vão dizer o seguinte, opa, o juro está muito alto. Se eu precisar de dinheiro do Banco Central, eu vou ter que pagar muito caro. O que é melhor eu fazer? O melhor é aumentar a taxa de reserva técnica, a taxa de capital de giro, a taxa de liquidez. Em vez de eu ficar com 5%, 1%, eu vou jogar lá para 10%, para 15%, para que eu não precise de dinheiro emprestado do Banco Central. Entenderam? Resumindo, quanto maior a taxa de encaixe técnico, mais o banco precisa de dinheiro. Quanto maior a taxa de redesconto, quanto maior a taxa que o Banco Central cobra dos bancos comerciais para quando, eventualmente, eles tiverem problemas de liquidez, pedirem dinheiro emprestado para o Banco Central, tá? Puxa, eu estou com problema de liquidez. É a minha... que eu vou lá no banco, bato lá no Banco Central. Aí o Banco Central diz, tudo bem, eu te empresto, mas tu vai pagar um juro altíssimo. Se esse juro está altíssimo, o administrador do banco, vocês que serão administradores do banco, trabalharão lá na Avenida Paulista, lá na agência central do Banco Central, do Banco Central, do Banco do Bradesco, do Banco Itaú, assim por diante, tá? Vocês vão dizer, puxa, a taxa de redesconto está muito alta. Não vale a pena a gente ter risco com operações com problemas de liquidez. Não vale a pena a gente ter risco com problemas de capital de giro. O que nós devemos fazer? Vocês vão estar lá na reunião de segunda de manhã e vão dizer, opa, o Banco Central aumentou a operação de redesconto. O Banco Central aumentou a taxa de juros para emprestar quando a gente tiver problema de liquidez. Vai ser muito caro se a gente tiver problema de liquidez. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a taxa de reserva técnica. A gente vai aumentar a taxa de capital de giro para não precisar dinheiro emprestado do Banco Central. Entenderam? Sim. Tá claro? Deu para entender. Oi? Não, ficou bem esclarecido. Tá. Ok. Bom, agora estamos bem no final.
Agora, para matar mesmo, para perguntar. Se perguntar esse, vai faltar bem. Se vocês acertarem, vai faltar bem pouco. Quanto maior é a taxa de juros dessas operações do Banco Central, dessas operações de liquidez do Banco Central, tá? Quanto maior é a taxa de juros dessas operações de redesconto do Banco Central, maior ou menor é o efeito multiplicador da moeda bancária? Menor, Por quê? porque fica dinheiro retido com o Banco Central, em vez de ficar circulando. Não, então vamos lá. Qual é a lógica, tá? O Banco Central estabelece o seguinte: olha, se tu quiser dinheiro para liquidez, tu pode vir aqui bater na minha porta que eu te empresto, mas tu vai pagar juros. Aí o administrador do banco, que são vocês, vão chegar e dizer: puxa, não vou poder ter problema de liquidez, porque se eu precisar de dinheiro emprestado do Banco Central, ele vai cobrar muito caro. Mas para não ter problema de liquidez, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a minha taxa de reserva técnica, né? Então vai ser menor a multiplicação da moeda, porque Claro. o banco vai guardar mais dinheiro e aí não vai emprestar e não vai ter a multiplicação. Perfeito. Quem é que falou isso? Quem é que está falando? Eu quem, cara pálida? Melissa. Exatamente isso, Melissa. Entendeste? Parabéns. É isso aí. Né? Eu, como administrador, vocês, como administradores, vão chegar e dizer: não, vamos ter que aumentar essa taxa de reserva aqui para o capital de giro. Eu não quero precisar pedir dinheiro emprestado para o Banco Central. Puta, esse é um lado bom. Não vou precisar pedir dinheiro, mas qual é o lado ruim? Emprestaria menos dinheiro pro pessoal daí, é isso? O banco vai ter menos lucro, né? Ele vai ter menos dinheiro para emprestar. Para emprestar, né? Por quê? Porque ele vai ficar com uma taxa de reserva técnica mais alta. Ele vai ficar com dinheiro, mais dinheiro parado para não ter. É o mais prudente para eles, né? É o mais prudente para eles, né? Deixar maior reserva. É o mais prudente naquele momento que a taxa do Banco Central está muito alta, porque senão eles têm que baixar para ganhar mais lucro. Sim. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Exatamente isso. Né? Vocês, como administradores, agora... Tem alguém com a mão levantada podem... ali, ó. Oi? Tem alguém com a mão levantada ali, ó. Pergunta, por favor. Eu, Francisco, eu vi uma notícia, a gente nem estava falando sobre os compulsórios, por isso que eu não parei na notícia, mas lá em 2015, para fazer andar as obras do PAC, o governo permitiu que os bancos emprestassem dinheiro para as construtoras usando parte dos precatórios. Ou seja, o dinheiro do crédito para o povo não ia ser mexido, ele ia mexer na parte do dinheiro que ele reservava para os... Aliás, precatório não, compulsório. Compulsório, tá? Não, sim. Achei bem interessante. Ou seja, né? o Banco Central... Interessante isso mesmo, né? O governo diz o seguinte: olha, nós queremos mais dinheiro... Aí é o contrário. O governo diz o seguinte: nós queremos mais dinheiro circulando na economia. Nós queremos mais dinheiro circulando na economia, mas a gente não quer esse dinheiro para qualquer coisa, para consumo. A gente quer esse dinheiro para investimento. Então vamos fazer o seguinte: o que o governo, 2015, acho que era o governo Dilma, o que o governo Dilma disse? Olha, vocês querem usar aí o compulsório? Podem usar. Claro que os bancos, vou usar o compulsório, eu vou ganhar mais dinheiro. Você lembra que eu falei que o banco ganha de duas formas? No volume e na diferença, mas esse dinheiro era usado especificamente para quê? Para investimento no PAC, para investimento em obras. Tá? Tá claro? Sim. Falta pouco, mais 15 minutos nós terminamos a aula. O penúltimo agora é mais simples ainda, é operações de operações de open market. O que é essa chamada operações de open market? São operações de compra e venda de títulos públicos. Compra e venda de títulos públicos. Bom, isso é outra questão interessante, tá?
que é operações de compra e venda de títulos públicos? O governo emite títulos públicos. Por que o governo emite títulos? Alguém sabe me dizer? Eu preciso de dinheiro. O governo, via de regra, gasta mais do que arrecada. Você lembra que tinha a lei do teto de gasto, agora mudou a regra, tem uma regra nova agora, né? A regra aí uma nova regra de equilíbrio fiscal. Como é o nome? Agora me esqueci como é o nome da nova regra. Alguém se lembra? Teto de gastos? Não. Antigamente era a regra do teto de gasto, agora uma regra sim, agora não me lembro, mas é uma regra de equilíbrio fiscal, de equilíbrio dos gastos, né? Mas seja com teto de gasto, seja com essa nova regra, seja um governo de esquerda, seja um governo de direita, seja um governo de centro, via de regra, quase nenhum governo consegue equilibrar as contas públicas. Esse ano, por exemplo, né, as contas do governo federal estão muito ruins. Tá? Ele está gastando bem mais do que está arrecadando. Tem as suas justificativas, tem o programa assistencial, tem o PAC, sei lá. Tem N motivos, né? Mas o fato é esse. O fato é que, se tu for ver ali na contabilidade, o governo está gastando mais do que arrecadando. Tudo bem, não é exclusividade do atual governo. Outros governos já fizeram a mesma coisa. Porém, toda vez que eu gasto mais do que eu arrecado, eu preciso de dinheiro, concorda? Dos outros. Sim. De dinheiro dos outros. Eu, Ricardo, eu poderia emitir um papel. Quem sabe eu poderia imprimir aqui na minha impressora em casa e dizer: eu, Ricardo, emito títulos privados do professor Ricardo. E bota ali um papelzinho e digo: quem comprar esse papel, né, receberá juros daqui a um ano, 10% de juros. E vou lá na faculdade vender esse papel. Em troca, eu vou receber o quê? Dinheiro, concorda? Sim. E quem é que vai comprar esse papel? Vocês, né? Os outros professores, funcionários, sei lá. Aqueles que acreditam que o Ricardo vai pagar os juros e mais o valor do que foi emprestado. Concordam ou não? Sim. É a mesma coisa com o governo. O governo tem o chamado tesouro direto. Se vocês tiverem paciência um dia, entrarem ali no site do governo, Tesouro Direto, vocês podem comprar títulos do governo. Mas vão ter que... E o governo, né, não precisa ser um valor alto, R$50, R$60, R$100. Vocês compram. E o que vocês ganham em troca? Ganham um papel e o governo promete para vocês o quê? O governo promete o seguinte: olha, eu vou te pagar, tá? Daqui a um ano, vou te devolver o teu dinheiro e, mais do que isso, vou te pagar a taxa Selic, né? Vou te pagar os juros. Hoje em dia a taxa Selic está em 13%, 12%, sei lá. Ou seja, se tu me emprestar R$100, daqui a um ano eu vou te dar R$112, R$113. Tu está comprando um título do governo. E o governo vai usar lá para financiar suas dívidas. Entenderam ou não? Sim. Isso é um título público. Evidentemente que a gente compra mais títulos públicos que título do Ricardo, porque a gente acredita que o governo vai pagar, né, um dia as dívidas que ele tem. Alguns governos não pagam. Esse é o problema, tá, pessoal? O governo da Argentina não pagou, o governo da Alemanha, né, terminou a Primeira Guerra, a Alemanha estava endividada, estava completamente quebrada. Aí o governo, para tentar resolver o problema, continuou gastando muito dinheiro e emitiu mais títulos. Tá? E o que aconteceu? Evidentemente que a economia, né, o governo não tinha dinheiro para pagar esses títulos. O governo fez o calote. Né? O governo chegou e disse: não vou pagar. Até hoje tem alemão lá com título do governo daquela época, né? Mas não receberam o dinheiro. Entenderam?
Sim. Pode acontecer. Ô, professor, pode acontecer o calote. outro governo não é obrigado a pagar daí? Aí judicializa, né? Entra na justiça. Bom. Né? Aí tem todo um processo burocrático aí de judicialização, né? O governo vai argumentar que não tem dinheiro, a justiça diz que vai ter que ter, aí começa todo o rolo, tá? Mas o indivíduo que emprestou para o governo fica esperando, né? Receber, né? E como vai receber, em que prazo vai receber, com que juros vai receber, tem todas essas variáveis aí que afetam esse processo. Então, por que nos Estados Unidos as pessoas gostam de títulos dos Estados Unidos? Porque é bonito, os americanos são simpáticos? Não, e dificilmente o governo americano vai dar calote. Por que ninguém gosta de título argentino? Porque o governo argentino, seja de direita, de esquerda, de centro, já deu calote. Entenderam? Sim, é mais seguro, então. É mais seguro. Mas, geralmente, a coisa que é mais segura paga menos. Tá? Aí tem outro detalhe. Né? Se por um lado é mais seguro, por outro lado, o juro nos Estados Unidos é bem mais baixo. Ou seja, o governo americano diz o seguinte: estou te dando um título seguro, mas, tá? Em contrapartida, eu vou te pagar um juro baixo. Já o governo argentino diz o seguinte: tu sabe que eu não tenho um bom histórico, né? Que eu já outras vezes já dei um calote. Porém, em compensação, tu vai assumir o risco, mas eu vou te dar um juro alto. Entenderam? Resumindo, governo argentino agiota, governo dos Estados Unidos, banco. Entenderam? Então, é essa a diferença, tá? Então, desconfiem quando o juro está muito alto, tá? É a mesma coisa quando a gente vai na internet, aparece no Instagram, no Facebook, né? Aquelas promoções de vendas, o valor do carro, o valor de mercado do carro vamos supor, 50 mil. Aí o cara está vendendo um carro por 30 ou 25 mil. Alguma coisa tem, né? Ou é carro clonado, ou é carro batido, alguma coisa justifica esse juro, esse carro com valor muito mais baixo que o valor de mercado. Tá claro? Sim, está claro. Tá? Bom, então vamos lá. Entenderam o que é um título público? Sim. Tá. Então vamos lá. Então vou fazer uma pergunta para vocês. Quando o governo emite títulos públicos, ele tira a moeda da economia ou ele coloca a moeda na economia? Ele coloca a moeda na economia. Quando o governo emite títulos o que são? Papéis. Tá, governo... entendi. Pensei que tu ia falar da economia no caso dele pegar o dinheiro para poder pagar outras coisas. Tá, então ele não coloca a moeda. Quando ele emite mais títulos, ele está tirando dinheiro do mercado. Por quê? Porque as pessoas vão comprar esses títulos e essa moeda deixa de estar no mercado. Dá para entender ou não? Sim, fica uma reserva. Então, toda vez que o governo emite novos títulos, a quantidade de moeda no mercado diminui. Tá bem? Mas diminui porque vai para a reserva do governo? Sim, exatamente, vai para a reserva, vai para a contabilidade do governo, vai para o governo pagar a conta, sai do mercado, sai da economia e vai para o governo equilibrar suas contas. Circula mesmo. Entendi. Tá? Então, toda vez que o governo emite novos títulos, menos moeda tem circulando no mercado. Agora, o governo pode fazer o contrário. O governo pode recomprar, tá? O governo pode... Eu estou com título e o governo diz o seguinte: agora eu vou comprar os títulos daqueles que já têm, que já emprestaram para o governo. Quando o governo faz essa compra de títulos, ele injeta dinheiro no mercado. Ele injeta moeda no mercado. Entendem ou não? Sim, mas aí a pessoa pode vender o título por quanto ela quiser? Não. Por exemplo, mesmo valor. Eu fui lá no site do Tesouro Direto, tá? Sobrou R$1.000 esse mês.
tá? Do meu salário. Eu vou lá no site do Tesouro Direto e empresto para o governo. Um juro de 10% ao ano, tá? E com prazo de 1 ano. Então, durante esse período, esse dinheiro eu não vou poder usar, concorda? Sim. Ou seja, o governo tirou dinheiro do mercado. Saiu, tem menos dinheiro disponível. O Ricardo podia ter usado esse dinheiro para comprar, sei lá, uma passagem de ônibus, o Ricardo podia ter usado esse dinheiro para botar gasolina, para ir no mercado, assim por diante. Mas o Ricardo pegou esse dinheiro, tirou do mercado e emprestou para o governo. Tá bem? Tá bem. Tá lá guardado. Daqui a 1 ano, o Ricardo vai receber esses R$1.000 mais 10%. Quanto é que o Ricardo vai receber? 1.100. 1.100. Esse dinheiro agora voltou para o mercado. Ou seja, o governo, né, recomprou. O governo pegou o título de volta, que o Ricardo tinha, e pagou em dinheiro. Esse dinheiro voltou para o mercado. Entendi. Ficou claro? Então, essa oscilação sempre vai existir. Oi? Essa oscilação sempre vai existir. Sim, quando o governo vende, emite novos títulos, ele tira dinheiro do mercado. Quando o governo compra os títulos que já tem, né, vence os títulos que já tem, e as pessoas recebem o valor que eles emprestaram, mais o juro que eles têm direito, entra dinheiro no mercado. Tá claro? Sim. Sim. Ótimo. E por último, essa é bem simples, a política de seleção de crédito. O que é essa tal de política de seleção de crédito? É a política que o governo define para facilitar ou dificultar o crédito. Por exemplo, o que é crédito? Crédito é uma palavra que todo mundo já ouviu falar. Crédito é o crédito dos, por exemplo, dos financiamentos lá de uma prestação. A gente, quando vai na Renner, o que a gente compra? A gente não compra a crédito? Sim. Né? Sim. O que é comprar a crédito? É comprar parcelado, não é isso? Aliás, a Renner até fala para a gente, pague em 5 vezes sem juros, não é isso? A CIA ainda diz, pague em 10 vezes sem juros. Isso aí é mentira, né? Evidentemente que o juro está embutido no valor da parcela, né? Não tem sentido isso, né? Bom, então toda vez que o governo quer facilitar o crédito, o que ele vai fazer? Ó? Por exemplo, tá? Ele vai aumentar, dá um exemplo, tá? Ele vai aumentar o valor do consignado. Tem limite para o consignado, tá? Vamos supor que esse limite seja 30%. Eu ganho R$10.000. Tá? Eu ganho R$10.000. O governo diz o seguinte, olha, o limite que tu tem para fazer um empréstimo de consignado é 30% do teu salário. Se o governo aumenta esse limite para 40%, 50%, ele está facilitando o crédito. Entenderam ou não? Sim. Tá? Quando o governo cria novas linhas de crédito agrícola, por exemplo, para o setor lá da agricultura, para o setor da pecuária, novamente ele está facilitando o crédito. Tá? Quando o governo cria, por exemplo, linhas especiais de crédito para empresas, para a indústria, com juros mais baixos, ele está facilitando o crédito. Entenderam? Entendi. Financiamento da casa própria, quando o governo baixa a taxa de juros, ele está facilitando o crédito. Está claro? Está claro. Tá claro.
Então, isso é por política de seleção de crédito, tá? Então, o governo pode facilitar o crédito. Quando facilita o crédito, mais dinheiro circula na economia. E quando ele dificulta o crédito, menos dinheiro ele tem na economia. Ok? Bom, eu poderia continuar a aula, mas já está bastante extenso. O que eu vou fazer? Eu prefiro aulas mais curtas e mais vezes. Nós temos que revisar a tarefa 4, não é isso? Sim. Tá, que dia é a data limite da tarefa 4? Dia 20. Então, provavelmente, até o dia 20, ou final de semana, ou esse final de semana, ou mais tardar no feriado aí do Farroupilha, a gente faz a revisão da tarefa 4. Tá? Então, provavelmente, dia 20, a gente faz a revisão, daí eu aumento o prazo para 21, para que vocês possam entregar a tarefa 4 no dia 21. Pode ser? Pode ser. Então, valeu, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Um bom resto de semana, né? Uma pergunta. E qualquer coisa eu estou no WhatsApp, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento. Não precisa lista de chamada, porque hoje a lista de chamada aparece ali no próprio sistema ali do Google Meet, né? Eu já sei quem é que participou e quem não participou. Lembrando sempre que a aula vai ser disponibilizada amanhã para vocês na plataforma do YouTube e no Moodle para vocês, ok? Ok. Muito obrigado pela atenção e um bom resto de quarta-feira. Tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigada.